Na reforma do sítio A reforma do sítio Fala galera, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal e perito técnico das expressões faciais. E você tá no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do Brasil. Você entendeu, velho? No episódio de hoje nós vamos comentar sobre um ocorrido recente. Glaze Hoffman, ali em meio a tantas palavras, supostamente cometeu o que a gente chama de ato falho. dinheiro utilizado na reforma do sítio Como eu já expliquei no vídeo da Manuela Dávila, quando ela fala hipocrisia, a palavra hipocrisia, um ato falho é um vazamento inconsciente de uma informação mantida no cérebro. Geralmente, uma informação verdadeira pra gente e que é mantida no nosso subconsciente, ou seja, está abaixo do nível de monitoramento racional do cérebro. Em resumo, um ato falho é quando a gente, sem querer, fala aquilo que não deveria. Minhoca! Chega de minhoca! Minhoca! Glaze Hoffman apresenta dificuldade cognitiva em conseguir continuar com seu discurso na reforma do sítio e microexpressões de medo. Prova em todo o processo de que o dinheiro utilizado na reforma do sítio do presidente. E por conta do comportamento emocional associado ao medo, há uma alta probabilidade de que sim, isso tenha sido um ato falho. Agora vamos entender como é que isso aí pode acontecer. Basicamente, existem duas prováveis explicações interessantes aqui pra gente. A primeira delas é o esforço cognitivo. Quando a gente está mentindo, geralmente na conduta dissimulativa, geralmente nós adotamos duas posturas. Uma mentira de fabricação, ou seja, é aquela mentira onde eu tenho que criar uma informação nova, ou uma mentira de omissão, quando eu apenas deixo de contar a parte relevante da informação verdadeira. E nesses dois casos, o nosso cérebro trabalha muito para manter essa mentira. Basicamente, o nosso cérebro tem que ter certeza de que não está vazando nada da informação verdadeira, ao mesmo tempo que ele tem que criar uma informação falsa que seja crível, então ele está analisando a própria história falsa. Em paralelo, a gente está analisando as reações dos nossos interlocutores, se eles estão comprando a nossa ideia, se eles não estão comprando, e é justamente esse comportamento ansioso que, nesse momento, pode prejudicar o monitoramento do cérebro. Ou seja, a gente para de prestar atenção no que a gente está falando e se concentra apenas em não falar aquilo que é verdadeiro. A gente não pode deixar aquela informação. E esse segundo ponto, de se concentrar apenas naquilo que a gente não pode falar, chama-se metaconsciência. Metaconsciência basicamente é um conceito associado à capacidade do cérebro de pensar sobre o pensamento. Ou seja, é quando você fica supervisionando aquilo que você está pensando. Tem basicamente uma única regra que você não pode quebrar, uma palavra que você não pode dizer, algo que você não pode fazer, e você fica lá. Eu não posso falar que o sítio é dele, eu não posso falar que o sítio é dele, eu não posso falar que o sítio é dele. E adivinha qual é a primeira coisa que você fala? O sítio do ex-presidente. Então basicamente o que ocorre é o seguinte: o seu cérebro ele fica com uma orientação de foco tão concentrada em determinado pensamento que ele fica avaliando tudo que você está falando. Se você está falando algo que dá a entender com aquela informação verdadeira, se você usa um jogo de palavras parecido, ou seja, ele fica observando exatamente tudo que tange aquela pauta verdadeira que você não pode vazar sem querer. Mas ao mesmo tempo, o único foco principal do seu cérebro é aquela pauta. Ou seja, é a mesma coisa que eu falo para você: não pense numa maçã vermelha agora, não pense nela. Então se você junta um hiperfoco que vai gerar apenas aquela informação majoritária focada na cabeça e uma condição de estresse, na qual a gente não pode deixar uma informação verdadeira vazar e temos um estado alto de ansiedade, pode ocorrer então um ato falho. Bom, essa foi uma informaçãozinha rápida comentando apenas um caso, como eu falei, tem alta probabilidade de ter sido sim um ato falho. Tá certo? Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Meu nome é Vitor Santos e até a próxima.